Amém? Mas hoje eu quero falar com vocês sobre como se livrar das ciladas do diabo, das ciladas do nosso inimigo. Amém? Quero falar com você sobre isso hoje. Eu gostaria de convidar você para ler comigo um texto, um versículo só da Bíblia, que está no livro de São João, capítulo 10, Evangelho de São João, capítulo 10 e verso 10. Evangelho de São João, capítulo 10 e verso de número 10. Eu sei que você conhece versículo de cor e salteado. Evangelho de São João, capítulo 10 e versículo 10. Deixa eu achar aqui. Amém? Vocês encontraram? Acostumado com o telão, né? Está escrito assim: o ladrão não vem, senão a roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham e tenham em abundância. Amém? Amados, nós vamos falar sobre roubar, matar e destruir. Depois, no finalzinho, nós vamos falar sobre ter vida em abundância. Quando nós falamos em roubar, ou seja, quando nós falamos de ladrão, a imagem que nós associamos é logo o capiroto, o capeta, né? Mas o texto em si, o texto aqui em si, ele não fala somente, é lógico, o ladrão aqui é uma figura, figurado. Ele não fala somente do capiroto. Porque você lê todo o texto e o contexto, Jesus diz: eu sou a porta, e quem não entra pela porta é ladrão e salteador. Não é isso que o texto diz? Então Jesus está dizendo assim: olha, aqueles que têm acesso ao curral das ovelhas, aquele que tem acesso às ovelhas, mas não passa por mim, esse é ladrão e salteador. Então por isso que eu fico preocupado quando as pessoas deixam de pregar contra o pecado, sabe? Porque se nós estamos em Cristo, uma das nossas metas tem que ser aproximar a igreja de Cristo. Amém? Aproximar a igreja de Cristo. Ou seja, eu também sou igreja e eu preciso me aproximar de Cristo. Estar mais perto de Cristo. Amém? Agora, existem várias teologias no Brasil e no mundo. Né? Teologia da ressurreição e da reencarnação e entre outras. Né? E que, na verdade, acaba tirando o foco de Cristo. Existem teologias que você pode fazer tudo. Né? Você pode fazer tudo. As pessoas, eles não te orientam quanto ao pecado, que o pecado pode te levar para o inferno, ele pode destruir a sua vida, a sua família, a sua casa, ele pode destruir você. Então, o que eu entendo? Que Jesus estava dizendo o seguinte, uma das figuras, que aqui é figurado, como eu disse para vocês, Jesus está dizendo o seguinte: olha, aquele que tem acesso às ovelhas, mas não passa por mim, no mesmo texto ele diz: eu sou a porta, né? E quem não passa por mim é ladrão e salteador. Então, muitos líderes por aí, pessoas que se dizem ser, que não são, é ladrão e salteador. Mas a outra figura também é o capiroto. A outra figura também é o capiroto, também é Satanás. E de qualquer forma, tudo está associado a ele. Porque se não for ele em pessoa, é um emissário dele, alguém que ele mandou. É verdade ou não é? Se não for ele, é o enviado dele, para desviar as ovelhas, para tirar as ovelhas do curral, do aprisco. Não é verdade? Se não for ele, é o emissário dele. Só que ele não chega como ladrão, amados. A própria Bíblia diz que se nós soubéssemos a hora que o ladrão fosse atacar, nós estaríamos preparados a hora que ele chegasse. Então o ladrão, primeiro, ele chega de supetão, sem avisar que ele vai te roubar. E segundo, na maioria das vezes, esses dias, um rapaz passou na minha casa, na frente de casa, eu estava trabalhando lá, ele me chamou e falou: rapaz, você não empresta sua bicicleta para mim? Eu falei: não. Porque, gente, nunca vi o rapaz, não sei de onde é. Vocês acham que ele ia voltar? Nunca mais ele ia voltar. Então, a gente identifica o ladrão assim. É verdade ou não é? A gente identifica. Então, no caso do ladrão aqui, quando fala de Satanás,
ele vai chegar com suas sutilezas. Ele vai chegar com as suas sutilezas. E uma das formas de Satanás nos roubar, nós vamos falar de roubar, matar e destruir, é usando pessoas para tirar a nossa fé. Para tirar a nossa fé, ou seja, roubar a nossa fé. Quando o próprio Jesus disse lá em Apocalipse, guarda o que tens para que ninguém roube a tua coroa. A coroa ali é figurada também, é uma figura. Né? Porque a Bíblia diz que conforme o seu trabalho será o seu galardão. Existem pessoas que ganham milhares de pessoas para o reino, outra ganhou 2 ou 3. Mas os dois vão ser salvos. Então, a coroa vai ser conforme o tanto de pessoas que a pessoa ganhou. Imagine, não faz sentido. Então é figurado ali a ideia da coroa. Mas o ninguém ali é exatamente o capiroto. Porque a coroa é como uma vitória que você tem em passar pelo mundo, né? Em passar pelo mundo e vencer. Jesus disse assim, olha, tem de bom ânimo, eu venci o mundo e vocês também vencerão. Então, como que eu posso dizer? O prêmio de um campeão é a coroa, é o troféu, é a coroa. Agora, alguém quer tirar esse troféu, essa coroa sua. Esse alguém é o outro, o ladrão. Aí Jesus orienta, guarde o que tens, cuidado, para que ele não venha tirar isso de você. Agora, ele tem estratégias, artimanhas para roubar isso. Por exemplo, quem nunca ouviu, gente, se você já ouviu, levante a mão assim, só para nós interagir no culto, tá bom? Você já ouviu alguém dizer assim, desde que nasci, os meus pais já falavam que Jesus ia voltar e até hoje não voltou. Alguém já ouviu? Levanta a mão assim. Muitos, né? Você sabe o que é isso? Pessoas querendo colocar dúvida no seu coração, não simplesmente ela, porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas ela simplesmente usada por alguém para querer roubar a sua fé. Querer roubar a sua fé. Se você coloca isso no coração, não é mesmo? Meu avô falava isso, meu bisavô falava isso, meu tataravô falava, e até hoje Jesus não voltou. Mas lembre-se que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Enquanto nós estamos aqui em 2020, para Ele é só o segundo dia depois de Cristo. Só o segundo dia. Mas Ele vai voltar. E não deixe que ninguém, nada nem ninguém, roube a tua fé. Amém? Outros, olha, eu era criança, e meu pai me levava para a igreja, minha mãe me levava para a igreja, e eu me lembro que um dia eu fui na casa de um senhor, eles dormiam, eu fiquei horrorizado, né? Eu já era pobre, mas ele era muito mais pobre do que eu. E eles dormiam numa cama de sabe aquelas camas de mola, Pedro, que tem uma mola, não é mola que fala, é como se fosse uma... Meu Deus, como que eu posso explicar? É uma tela, assim, é uma tela de arame, que ela passa de um lado ou outro da cama assim e coloca o colchão em cima, bem antigo. É tipo uma tela mesmo, né? De alambrado, tipo aquela tela de alambrado. Aí passa de um lado ou outro da cama e tinha aquelas... Eles não tinham colchão, eles dormiam num cobertor em cima daquele lá. Aí eu fiquei horrorizado, eu tentei falar de Deus para ele, eu era criança. Falei, rapaz, você tem que ir para a igreja, tem que aceitar Jesus. Aí ele falou assim para mim, você acredita em Deus? Eu disse, eu acredito. Ele falou, baseado em quê? Eu falei, baseado na Bíblia. Aí ele disse assim para mim, rapaz, a Bíblia é papel, e tudo que se escreve em papel, o papel aceita. Olha só, o diabo tentando roubar a minha fé. Você nunca ouviu isso? Alguém fala, não, a Bíblia é papel, tudo que escrever no papel, o papel aceita. Mas se todos os papéis fossem inspirados como esse, amado. É verdade ou não é? A própria Bíblia diz que ela foi inspirada por Deus. Se todos os papéis fossem como esse aqui, amado. Então, entendeu? Pessoas tentando roubar a nossa fé. Ou seja, a artimanha do capiroto. Ou roubar a sua esperança. Roubar a sua esperança. Já falaram para você assim, olha, filho de pedreiro não faz faculdade. Ou filha de doméstica não faz faculdade. Já falaram isso para você? Pessoas tentando minar, roubar a sua fé. O pastor Irineu pregou uma mensagem aqui recentemente.
E ele disse o seguinte: não importa quem foi seu pai, importa quem é o pai dos seus filhos. Então não importa se meu pai é pedreiro, se ele é construtor ou se ele é da roça. Deus tem um projeto para o meu pai e ele tem um projeto para mim. E da mesma forma, Deus tem um projeto com o seu pai e tem um projeto para você. Agora só que o capiroto, ele tem as artimanhas dele. E ele vai tentar de qualquer forma roubar a sua esperança. Tentar roubar a sua esperança. Aí você diz assim: não, eu vou. Você faz um projeto, né? Pega um caderno como aquele ali, vai lá e desenha uma casa bem bonita e diz: eu vou construir isso aqui. Daí tem aquele amigo que está do seu lado, viu, mas quanto você ganha por mês? Aí eu ganho 2.400, 2.500, eu ganho 2.000. Falei: rapaz, 300 anos para você fazer essa casa aí. Ladrão de esperança. Sabe, ladrão de sonhos. A função do diabo é roubar, matar e destruir. Você vai querer roubar o seu projeto, tentar roubar o seu sonho, tentar roubar a sua esperança, tentar roubar a sua fé. Mas toda vez que ele chegar e você ver que ele não veio, que ele não entrou pela porta, você já sabe, é ladrão. Porque quem entrou pela porta, ou seja, quem chega com Jesus, ele vai reanimar a sua fé. Ele vai motivar a sua esperança, ele vai reativar os seus sonhos. Porque ele entrou pela porta, ele tem Jesus para te oferecer. Então não deixe o inimigo roubar você. Amém? Glórias a Deus. Quem lembra de José? Quando o pastor pregou aqui sobre não importa quem foi o seu pai, importa quem é o pai dos seus filhos, ele falou muito sobre José. Não falou, pastor? Falou muito sobre José. E uma das coisas que é admirável em José, ele sonhava, ele estava na casa do pai dele. Quando ele sonhava, ele tinha a cobertura do pai, o apoio, estava próximo dos irmãos, não tinha o apoio dos irmãos, e nem a cobertura, mas estava próximo dos irmãos, ou seja, ele tinha regalia de filho na casa. Aí depois ele foi vendido para os ismaelitas lá, né? Para os ismaelitas. As pessoas que compraram José eram os filhos de Ismael, daquele mesmo que Abraão mandou embora de casa. Quando ele era menino, tinha 12 ou 13 anos. Foi eles que compraram José e levaram para o Egito. Só que o José foi para a casa de Potifar, e da casa de Potifar ele foi para a cadeia. Mas José nunca deixou de sonhar, gente. Sabe por quê? Porque o corpo dele, o corpo físico dele estava preso na cadeia. Mas a mente não, então ele podia continuar sonhando. Quando as pessoas se prendem, se limita, sabe? Se limita. Acha que não pode sonhar, está preso, porque acha que não pode sonhar. Você pode sonhar. Sabe por quê? Porque os pensamentos de Deus são os melhores do que os seus. Para você, então você pode sonhar. Amém? Então não permita que nada, nem ninguém, venha te roubar. Nem a sua fé, nem a sua esperança, nem os teus sonhos, nada. Nada, nada. Nada. A segunda coisa é matar. Quando nós pensamos em matar, né, não sei se vocês assistem jornal, eu assisto jornal. Mas quando tem jornal que você liga, por exemplo, tem alguns que eu nem assisto, que é o Cidade Alerta, o Brasil Urgente, esses daí eu não assisto. Por quê? Porque, gente, só falta sair cadáver da televisão. É verdade ou não é? Tanto que fala de morte, morte, morte. Tem hora que a gente fica irado só de assistir o jornal. Quando nós pensamos em matar, nós logo pensamos em alguém com um revólver, com uma faca, né, e partindo para o crime, vou matar. Mas o nosso inimigo, ou seja, o Satanás, o nosso inimigo, ele não age assim. Porque ele sabe que você vai estar, se ele agir assim, você vai se preparar. Você vai estar pronto, você vai reagir. E quem sabe quem morre é ele, né?
Mas ele usa estratégias. Uma das estratégias que ele usa é fazer com que o cristão deixe de se alimentar. Como assim, pastor? Eu quero ler um texto com você em Jeremias. Jeremias, capítulo 17, versículos 7 e 8. Jeremias, capítulo 17. Capítulo 17, versículos 7 e 8. Está escrito assim: porém, bendito o varão que confia no Senhor, e cuja confiança é o Senhor. Porque ele será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes ao ribeiro e não sente quando vem o calor. E a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga e nem deixa de dar frutos. Porque eu li esse texto? Porque eu quero fazer um paralelo aqui. A Bíblia diz que nós somos como árvore plantada junto ao ribeiro. Por quê? Porque a raiz que está plantada perto do ribeiro, a raiz ela é a base de qualquer planta. Ela é a base. A raiz que está plantada, a árvore que está plantada perto do ribeiro, a raiz ela se alimenta da água do ribeiro. Sabia disso ou não? Ela se alimenta, a raiz vai caminhando para se alimentar da água do ribeiro. Agora, se você tirar o ribeiro dali, a raiz ela não vai ter como se alimentar e essa árvore ela vai, aos poucos, ela vai morrer. Então, o cristão, ele precisa se alimentar da palavra de Deus continuamente. Então, uma das estratégias que o nosso inimigo usa é afastar os crentes da leitura da palavra de Deus diariamente. Diariamente. Porque se o corpo ficar sem alimentar, se o corpo físico ficar sem alimentar, ele morre, não morre? E o nosso espiritual também, amados. Se nós não nos alimentarmos, ele vai morrendo. E daqui a pouco morreu. Então, qual que é a estratégia que ele usa? Ele coloca você em 2, 3 empregos. Aí você tem 2 filhos, uma casa de 7 cômodos e 15 banheiros. Aí você não tem tempo para nada. Aí você diz, o dia que você tem um domingo, um sábado, diz, não, hoje eu vou ler a Bíblia. Aí alguém liga e fala, viu, vamos estar no churrasco. Aí você diz, não, eu vou ler depois. Aí o tempo passa o dia, passa outro dia, daí passa a semana e você não se alimentou. Mas eu vou me alimentar no culto domingo. Tenta ficar sem comer de um domingo para o outro. Você vai chegar aqui doente. Então procura se alimentar diariamente da palavra de Deus. Sabe, você não levanta de manhã cedo, não toma café? Faça isso com a palavra de Deus também. Levante de manhã cedo, vai lá e diz, não, vou me alimentar. Vou alimentar o meu físico e também agora a minha alma. Toma o seu cafezão e lê um trecho da palavra de Deus. Na hora do almoço, mesma coisa. Vou alimentar o meu físico, também a minha alma. E se alimenta. Porque se você não se alimentar, você vai morrer, amado. Infelizmente, a verdade é essa. A terceira, ou a segunda, né? A terceira. Segunda mesmo, segunda. Das estratégias. Uma, deixar de se alimentar. Segunda, é o ataque por insetos. Por isso que eu fiz o paralelo com a árvore. A Bíblia diz que nós vemos o texto que diz que nós somos como árvore plantada junto a ribeiro. Vocês já viram árvore que é atacada por formigas? Alguém já viu? A formiga é tão pequena, né? Mas ela consegue tirar todas as folhas de uma árvore. Consegue tirar todos os frutos de uma árvore. E ela é tão pequena. Ela é tão pequena. Só que se a árvore estiver bem alimentada, com as suas raízes bem alimentada no ribeiro, ou pode tirar todas as folhas e os seus frutos, mas ela permanece viva. Ela vai produzir de novo, porque ela está sendo bem nutrida. Está entendendo? Ela está sendo bem nutrida. Então ela vai produzir de novo. E o terceiro é acharmos que somos
autossuficiente. Bom, primeiro, hoje estou mal, preciso ler, viu? Primeiro, deixar de se alimentar. O segundo, o ataque, são estratégias do nosso inimigo. E o terceiro é acharmos que somos autossuficientes. Um dia, nós tínhamos, eu acho que 3 cultos por semana, e eu percebi a necessidade, porque o pastor percebe, a necessidade de doutrinar melhor a igreja, de ensinar melhor. Aí, conversando com alguns obreiros, eu disse assim, gente, eu, minha esposa, sentado, conversando com alguns obreiros, disse, gente, nós precisamos colocar uma escola nessa igreja. Alguma coisa para doutrinar melhor a igreja e principalmente os obreiros. Aí teve uma irmã, olha para você ter uma ideia de como estava precisando ser doutrinada aquela igreja. Aí teve uma irmã que disse assim para nós, pastor, eu tenho mais de 60 anos. Eu tenho mais de 40 só de crente. Não sei nem quantas vezes eu já li a Bíblia. Eu acho que eu não preciso aprender mais nada. Essa pessoa está à beira do precipício. Quando a pessoa pensa que já sabe tudo, que conhece tudo, que não precisa aprender mais nada, porque a fé é um aprendizado constante, amado. A palavra é um aprendizado constante. Quando pensamos que somos autossuficientes, aí se arrebentamos. Olha o que aconteceu com Pedro. Em Mateus capítulo 26, verso 33. Vamos lá, Mateus capítulo 26, verso 33. Encontraram? Vou ler o 32. Mas depois de ressuscitar, vou ler o 31. Então Jesus lhe disse, todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. O 33. Porém, respondendo Pedro, lhe disse, ainda que todos se escandalize em ti, eu nunca me escandalizarei. O 34. Disse-lhe Jesus, em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negará. O Pedro, ele achou que ela andou com Jesus 3 anos, achou que tinha aprendido tudo. E Jesus estava falando para ele, cara, essa noite vocês se escandalizarão. Porque vão ferir o pastor e as ovelhas vão, ó. Aí o Pedro falou, pastor, Jesus, espera aí, você está errado. Fale deles, mas não fale de mim. Porque eu, mesmo que todos se escandalizem, eu, Pedro, não. Autossuficiente, achou que sabia tudo. E talvez o Pedro sobressaía sobre os discípulos. Porque a responsabilidade de assumir a igreja naqueles dias, o próprio Jesus deixou com Pedro. Então o Pedro era um camarada que confiava em Jesus. E talvez ele se sobressaía dos outros discípulos. Mas, nesse momento, ele percebeu que não era bem assim. Aí Jesus olhou para ele e disse, Pedro, quem está pensando que você é, rapaz? Você está pensando que você é mais que os outros? Você está pensando que você é quem? Nessa mesma noite que eu estou falando aqui, ó, você vai me negar 3 vezes. E aconteceu. E quando aconteceu, o Pedro chorou. Quando o galo cantou, gente, o Pedro chorou e lembrou da palavra de Jesus. Pensar que é autossuficiente, que não tem dependência. Sabe, que eu não preciso que o pastor Irineu me oriente. Sabe, que eu não preciso que o pastor Douglas me oriente. Isso é um problema sério. Se um dia eu chegar nesse ponto, eu quero que Deus me tire antes. Sabe? Porque a autossuficiência, ela é uma das estratégias do inimigo para matar você. Amém?
E só para nós concluirmos essa parte, eu quero falar sobre o orgulho. Também é uma das estratégias de Satanás. Para nos afastar, para nos destruir. Para nos destruir. Por quê? Você já viu um orgulhoso pedir conselho para alguém? Tem pessoas que estão com o casamento arrebentado. Arrebentado. Mas não tem a humildade de chegar até seu líder, de chegar até seu pastor e falar: pastor, eu preciso de ajuda. Tem pessoas que estão perdendo os filhos para o mundo, para as drogas, mas não tem coragem de chegar até alguém e dizer: pastor, ô líder, eu preciso de ajuda. Por causa do orgulho. É uma barreira que parece que é intransponível, o camarada não consegue romper. A pessoa está doente, emocionalmente, mas porque tem um cargo, um título, uma carteirinha, sei lá. Vocês viram aquele desembargador lá em Santos, né? Se lascou, né? Agora afastaram ele, se lascou. E eu achei bom, gente. Mas é o orgulho. Alguém parou ele e disse: não, aqui o senhor não pode, tem que pôr a máscara. Rapaz, sabe com quem você está falando? Ó, eu tenho uma carteirinha que você não tem. Orgulho. E por causa do orgulho, muita gente estão se quebrando. Se quebrando. Eu quero ler, só para concluir, Isaías capítulo 22, verso 16. Com vocês, Isaías, capítulo 22, verso 16. Verso 16. Né? O que fazes aqui? Ou que parente tens tu aqui? Para que cavasses aqui uma sepultura, cavando em lugar alto a tua sepultura, e cinzentando na rocha morada para ti mesmo. Eis que o Senhor te arrojará violentamente, ó homem forte, e seguramente te prenderá. Certamente te enrolará como uma bola e te lançará para um país espaçoso, e ali morrerás. E ali irão os teus magníficos carros, ó tu, opróbrio da casa do teu Senhor. Demitir-te-ei do teu posto e da tua categoria serás derrubado. Naquele dia chamarei o meu servo Eliaquim, filho de Ilquias. Amém? Eu vou ler só para você entender, marca aí se você quiser, na sua casa você confere. Fala de um camarada chamado Sebna. E ele era tesoureiro do reino de Ezequias. Tesoureiro do reino de Ezequias. E ele tinha a chave de tudo. Tinha a chave de tudo. Só que isso, amados, entrou no coração de Sebna. Pelo fato dele ser alguém próximo ao rei, ele se tornou alguém muito bem sucedido. O Sebna se tornou alguém muito bem sucedido. Muito rico. Então ele começou a comprar os carrões da época. Vamos dizer que se fosse hoje aí, ele estaria comprando 147, talvez, né? Não. Se fosse hoje, ele estaria comprando Lamborghini, Ferrari, algum outro. Vamos dizer que fosse isso. E ele começou a ficar orgulhoso. Então ele fazia festa e chamava as pessoas, ficava passeando na rua, só para mostrar o que ele tinha e os outros não tinham. O orgulho tomou conta do coração daquele homem, amados. Até depois da morte ele queria ser melhor do que os outros. Sabe o que ele fez? Cavou a sepultura dele lá em cima do monte, Pedrinho. Está escrito, depois você pode conferir. Porque mesmo depois de morto, ele queria estar por cima dos outros. Mesmo depois de morto. E ainda pintou de cinza para destacar a sua sepultura.
Aí Deus, olhando lá do céu, e disse, viu, eu nomeei Ezequias, e eu nomeei também o Sebna. Só que esse sentimento de orgulho não me representa. Então eu vou tirar ele. Aí você diz para mim, pastor, mas então foi Deus que destruiu ele? Não, quem destruiu ele foi o orgulho dele. Foi o orgulho. Foi o sentimento de orgulho. Ele permitiu que o diabo entrasse com estratégia na vida dele. Com uma estratégia, ele permitiu. E o diabo entrou com aquela estratégia e entrou no coração dele e de repente ele estava todo orgulhoso. Aí Deus disse, não, eu vou quebrar esse cara. Eu vou tirar tudo que ele tem. E ele vai morrer longe daqui, porque Deus não queria ele nem na sepultura. Ele vai morrer longe daqui. Porque ele não me representa. São artimanhas, artifícios que o nosso inimigo tem para matar, roubar e destruir. Eu estou falando assim, mas de repente você se identifica. Você diz, puxa, pastor, eu não peço ajuda para alguém porque eu sou tímido. Não, isso não é timidez, isso é orgulho. Isso é orgulho. Pastor, eu preciso conversar com alguém, mas eu não converso, eu não me abro porque eu sou tímido. Isso não é timidez, isso é orgulho. Isso é orgulho. Aí o capiroto está te destruindo. Destruindo a tua casa, destruindo os teus filhos, destruindo o teu casamento, destruindo o teu patrimônio. Está destruindo tudo, porque a função dele é roubar, matar e destruir. Você já parou de se alimentar há um tempo? Não se alimenta faz um tempo. As raízes não estão nutridas. E agora ele vem com aquela artimanha para colocar um sentimento de orgulho. Nós não temos coragem de chegar em alguém que pode nos ajudar e dizer, viu, eu preciso de ajuda. Roubar, matar e destruir. Mas eu vou ler a parte B do versículo com vocês agora. Vamos lá? João 10:10. Vamos ler a parte B do versículo? A parte B do versículo, João 10:10. Quem estava falando isso aqui era Jesus, viu, gente? Parte B do versículo, Jesus dizendo, mas eu vim para que tenham e tenham em... Vamos repetir? Jesus dizendo, mas eu vim para que tenham e tenham em... Deixa eu fazer uma pergunta, é só eu que estou com sede aqui ou tem mais alguém com sede? Ninguém está com sede? Está com sede? Porque Jesus disse, se você estiver com sede, venha a mim e tome de graça da água da vida. Amém? Vou perguntar de novo. Mais alguém está com sede? Então Jesus disse, venha e tome de graça da água da vida. Você não entendeu. Esse é o grande problema da igreja. Ah, deixa meu amor, eu vou dar para ele aqui. Toma essa daqui, meu amor, ó. Esse que é o problema da igreja. Nós sabemos da promessa de Jesus, mas não tomamos posse dela. Fiquem de pé, por favor. Jesus disse, vem e tome de graça da água da vida. Você está morrendo lá. Eu sei da promessa, mas eu não tomo posse dela, não. Jesus disse. Não, tá bom, Jesus disse. Mas tome posse, amado, tome posse. Tome posse da água da vida, tenha vida em abundância. Amém?